primeiro exercício que nós tínhamos, dessa vez começamos direto por quem? O FPR. E aí ele tinha assim, ó. O extintor de incêndio CO2 apaga as chamas ao diluir o oxigênio atmosférico. Então falta o oxigênio, a chama se encerra. Entretanto, não serve para qualquer tipo de incêndio. Por exemplo, o extintor de CO2 não pode ser usado na chama de magnésio. A chama de magnésio é produzida pela reação com o oxigênio, como mostrado na equação 1. Beleza. Entretanto, o magnésio também reage com o CO2, removendo os átomos de oxigênio do CO2, produzindo MgO e carbono elementar, conforme a equação 2. Beleza. Letra A. Utilizando a lei. Ó, vale lembrar que o FPR gosta de segmentar muito as respostas. Então, em vez de ter uma pergunta geral, como a FUVEST faz, ela divide em A, B, C, D e parece que as respostas são todas iguais. Mas é que ela destrincha muito, o que facilita, mas ao mesmo tempo, às vezes parece que você está escrevendo a mesma coisa duas vezes. Bora lá. Utilizando a lei de Hess, que é combinar reações para calcular um ΔH, coloque as equações 1 e 2 no sentido correto, de modo que a combinação dessas equações obtenha-se a reação entre magnésio e CO2. Então, ele falou o seguinte, vai pegar a reação 1 e a reação 2, colocá-las de um jeito que, ao se somar, você tenha no reagente magnésio e CO2. Então, vamos lá. A primeira reação, ó, o magnésio já está lá no reagente, que é onde eu quero, né? Porque se eu quero uma reação entre magnésio e CO2, os dois têm que ser reagente. Então, a equação 1, ó, vai ficar assim, ó, 2Mg sólido, colocar o estado físico que ele deu, né? Mais O2 gasoso, dando 2MgO sólido. Essa reação libera muita luz quando ocorre, ó, olha só, muito calor, né? Agora, na equação 2, veja que o CO2 está no produto, né? Então, eu vou ter que inverter essa reação para ele parar no reagente. Quando eu inverter essa reação, vai ficar assim, ó. CO2 sólido, tá? CO2 sólido, dando C sólido mais... Professor, como você colocou linha, como a UFPR também coloca, tem problema você passar na linha? Bom, se você se incomodar com a linha, você pode tentar escrever o subscrito na própria linha. Quer ver? Ó, tipo assim, ó. Eu vou puxar a equação um pouco mais para a direita, daí não vai coincidir, ó. Não vai bater o G do magnésio, ó. Vou colocar assim, ó. CO2, ó, gasoso, embora não tenha problema, tá? Mas assim fica mais seguro, ó. CO2 gasoso, dando C sólido mais O2 gasoso. Beleza. Se eu somar essas reações desse jeito, eu vou ter magnésio e CO2 no reagente. Porque aquele O2 vai cortar com outro O2, né? Ó. Esse O2 aqui, ó, vai cortar com esse O2. Tá vendo? Aí ia ficar 2MgO mais CO2, dando MgO mais carbono sólido. Agora, ó, letra B, tá vendo que eu falo que é bem segmentado? Tipo, agora a letra B é, escreva a reação entre o magnésio e o CO2. Então, o que vai acontecer, né? Vai ficar 2Mg sólido mais O2 gasoso. Tira o O2, foi cortado, né? Ó. Não corte na equação, tá? Só vou cortar agora só para você visualizar, ó. Então, como o O2 cortou com o O2 a reação de baixo, então sobrou só quem aqui? Só o CO2 gasoso, flechinha, dando 2MgO sólido mais carbono sólido. Tá vendo, ó? A letra A era só para ajustar as reações, igual a lei de Hess pede. E ele falou, como é que eu ia saber quem que tinha que ajustar? Porque ele falou que ele queria uma reação global que tivesse magnésio no reagente e CO2 no reagente. A primeira já tinha magnésio no reagente, a segunda não. Então, a segunda eu inverti. Beleza. E aí, quando eu inverti, ó, vou cortar os O2 e vai ficar essa global. Essa é a equação global. Agora, a letra C. Opa!
Estou interrompendo rapidinho a tua resolução para um recado muito importante. Essa resolução que você está vendo, ela é um trecho de uma aula do Discursiva 1, que é o meu curso preparatório para as provas discursivas. Então, se você tem prova discursiva de Química, acesse o link que está na descrição do vídeo e tenha mais detalhes. Tchau! Agora, letra C. Calcule o ΔH da reação entre o magnésio e o CO2 e mostre como chegou a esse valor. Então, primeiro, vamos calcular o ΔH. Então, vai ficar ΔH é igual ao ΔH da reação 1, que a gente não fez nada. Então, vai ficar menos 1.200, mais o ΔH da reação 2. A reação 2, a gente inverteu, né? Então, de menos 400 vai para mais 400. Lembre-se que o ΔH, por lei de Hess, é só somar os ΔHs das reações, né? Então, quando a gente faz lei de Hess, você vai lá, ajustou a primeira equação, ajustou a segunda equação, aí você vai somando esses ΔHs ajustados. Beleza. Então, ΔH, ó, ΔH menos 1.200 mais 400, logo, o ΔH dá quanto? Menos 800 kJ, tá? É interessante você saber que a UFPR coloca linhas. Quando ela coloca linhas, às vezes fica meio chato de você fazer a continha, mas você vai se virando nos 30, tá? Vai se virando nos 30, não precisa sofrer com isso. Bom, ele não especificou para quantos mols de magnésio ele queria, né? Ó, ele não especificou. Porque aqui, ó, esse menos 800 foi gerado a partir de 2 mols de magnésio e 1 mol de CO2. Então, tá tudo certo a resposta. Tá tudo certo, tá? Porque ele poderia pedir assim, ó, calcule o ΔH para 1 mol de magnésio, né? Daí seria metade, porque se 2 mols de magnésio geraram menos 800, 1 mol vai gerar menos 800. Até no gabarito tá colocado isso, né? No gabarito em texto. Mas não precisa, porque ele não especificou, tá? Não precisa fazer para 1 mol de magnésio, porque ele não especificou. Agora, mostre como chegou a esse valor. Então, agora você vai descrever a lei de Hess, né? Ó, pela lei de Hess, a entalpia de uma reação, a variação, né? Então, você pode colocar o ΔH de uma reação pode ser calculado a partir do ΔH de outras reações. De outras reações. Tá, vamos ver. Então, mostre como chegou a esse valor. A gente já mostrou ali a conta, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vai colocar uma frasezinha, né? Pela lei de Hess, o ΔH de uma reação pode ser calculado a partir do ΔH de outras reações. Vírgula, ponto. Dá um pontinho aqui. As alterações nas reações refletem no ΔH. Professor, você acha que assim ficou bem claro? Cara, eu fui pelo número de linhas, mas se a gente for ser bem modesto, se a gente for bem direto ali, parece que tá faltando coisas pra gente colocar, né? Mas a conta, como eu falei pra vocês, né? A conta, ela já era a explicação. A conta já era a explicação. Para mim, esse mostre como chegou ao valor é justamente não colocar só a resposta, tá? Então, você poderia colocar essa frase que eu coloquei, outra frase que você poderia colocar, tá? Outra frase que você poderia colocar. Mas essa que eu acabei de colocar já daria, porque o próprio cálculo aqui demonstrado já é como que a gente chegou nesse valor, né? Agora, daí depois eu expliquei um pouquinho pela lei de Hess. Também você pode colocar uma justificativa mais direta, né? Então, ó, somou-se as duas reações, vírgula, mantendo a primeira
e invertendo mantendo a equação 1, ó, mantendo a equação 1 e invertendo a equação 2. Ao invertê-la, vírgula. Ó, vamos mudar essa frase aqui, ó. Invertendo a equação 2 e, consequentemente, também o ΔH. Equação 2 e, consequentemente, o seu ΔH. E, consequentemente, seu ΔH. Agora ficou até mais bonito, ó. E, consequentemente, seu ΔH. Logo, ao somá-las, encontra-se ΔH de menos 800. Agora ficou mais bonitinho. Ó, na tampa, hein? Ufa. Não pode passar o número de linhas. Então ficou bonito, tá? Agora sim, né? Ó. Somou-se as duas reações, mantendo-se a equação 1, invertendo a equação 2 e, consequentemente, invertendo seu ΔH. Logo, ao somá-las, encontra-se menos 800 kJ. Perfeito. A reação é endotérmica ou exotérmica? Então, escreva lá. A reação é exotérmica ou exotérmica, né? Ponto, justifique. Ou vírgula, né? Pois ocorre liberação de energia, de calor. Especificamente, 800 kJ. Pronto. Então, a reação exotérmica, pois ocorre a liberação de calor. Especificamente, liberou 800 kJ. Ah, não precisava explicar que ΔH... Cara, lembre-se, o corretor quer que você mostre o que você sabe. Não é para você explicar, tipo, para uma criança, entende? Então, toma cuidado com isso. Não precisa falar assim, ó, delta quer dizer variação, H quer dizer entalpia, delta H... Não, ó, a reação é exotérmica, pois ocorre liberação de calor, especificamente 800 kJ liberados. Tá bom. Ou, você poderia colocar a reação exotérmica, pois o ΔH é negativo, evidenciando uma liberação de calor. Também fica bem bonita. Ó, outra frase. A reação é exotérmica, pois o ΔH está negativo, isto é, uma variação negativa, uma liberação de calor. Ponto. Agora, letra E. Em termos comparativos, qual envolve maior variação de calor? A oxidação do magnésio por oxigênio ou por CO2? Então, ó, se você oxidar o magnésio com oxigênio, a reação dá menos 1200. E aqui embaixo, a gente viu que se a gente oxidar o magnésio, né, ó, de magnésio virar MgO, tá? Então, oxidar o magnésio vai ganhar um oxigênio, ó. Aqui ele virou MgO, aqui embaixo ele também virou MgO. Só que lá em cima liberou menos 1200 e aqui embaixo, com CO2, está liberando, a gente calculou, né? Menos 800. Está liberando menos 800 kJ. Então, ó, qual ocorre maior variação de calor? Então, vamos lá. A oxidação com oxigênio. Pode até repetir nessa frase, né? Ó, A, com H, né? Mais variação de calor. A mais variação de calor na oxidação por oxigênio. Pois libera-se 1.200 kJ, enquanto por CO2, enquanto por gás carbônico, né? Vou colocar CO2, porque ele colocou CO2 enunciado, enquanto por CO2
apenas 800 kJ. Pronto, tá aí. Há mais variação de calor na oxidação por oxigênio, pois libera-se 1.200 kJ, enquanto por CO2 apenas 800 kJ. Então, há mais variação de calor na oxidação por oxigênio, pois libera-se 1.200 kJ. Ou, poderia colocar assim, ponto. Nada de CO2, nada por CO2 apenas 800. Beleza. Então, era um exercício de termoquímica, tá? Resolvido por lei de Hess, exercício de termoquímica, resolvido por lei de Hess. A letra A era só para ajustar as reações, letra B, colocar a equação global, letra C, achar o ΔH e explicar, letra D, desextrair isoendo, e letra E, apenas comparar o ΔH da reação que você tinha com a reação que você encontrou. Se você errasse a C, e consequentemente poderia errar a E. Beleza, saindo da UFPR. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Esse foi um recorte aqui, né, do Discursiva On para você, disponível aqui no YouTube. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com quem também tem prova discursiva.